Graça e paz a todos. Vamos dar sequência ao estudo de Apocalipse hoje. A partir do capítulo 6, nós vamos ler o texto bíblico que está nesse capítulo, né? Semana passada nós vimos o capítulo 5. Nós vamos ver hoje o capítulo 6. O texto diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
porque chegou o grande dia. Chegou o grande dia da ira do Cordeiro, da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, nós temos aí a leitura do, do capítulo número 6, e nós vamos meditar nele nesta tarde, para que ele seja compreendido por nós e que possamos aprender da palavra do Senhor aquilo que Deus já desejou e deseja revelar a nós, né? Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa hora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo cuidado do Senhor para conosco e pedimos que o Senhor nos abençoe no estudo da tua palavra nessa tarde. Enche o nosso coração de entendimento, a nossa mente de entendimento, para compreendermos aquilo que o Senhor já manifestou por meio do teu servo João, à tua igreja em todo o tempo. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos pessoas que estão querendo participar. Nós vamos ver aqui. Se tem mais alguém querendo participar, me parece que nós temos ainda gente querendo participar. Vamos ver aqui. Me parece que tem gente querendo participar, mas nós não estamos conseguindo identificar aqui o meio de ajudar as pessoas a entrarem agora. Muito bem. É o capítulo 6 que nós estamos iniciando agora, e esse capítulo é um início, para valer mesmo, é o início da tribulação, né? Desde o capítulo 4, nós temos visto, né, como que se iniciou a tribulação, se inicia a parte que ainda é futura nesse livro, né? O capítulo 1 mostra Jesus glorificado, o capítulo 2 mostra Jesus falando às igrejas, né, juntamente com o capítulo 3. Então, nós entendemos que nós já passamos por esses capítulos e já estudamos parcialmente o conteúdo deles. E
Nós estamos tendo um problema técnico aqui. Ver se eu consigo resolver. É, Vai em frente, depois a gente está gravado, vai depois para o YouTube. nós estamos conseguindo resolver o problema aqui. Ok, vamos continuar sem conseguir resolver esse problema mesmo. Não está permitindo a entrada de outras pessoas que estão querendo participar e não está havendo nenhum tipo de possibilidade de entrada. Mas nos 3 primeiros capítulos, então, de Apocalipse, nós já vimos, eles falam da pessoa de Cristo e das igrejas, né? Que são igrejas locais, históricas, igrejas reais e igrejas também proféticas, simbólicas, né? De diferentes épocas e diferentes, diferentes pessoas, diferentes tempos da igreja, diferentes épocas e períodos distintos evolutivos, né, da história da igreja. Então, nós entendemos que capítulo 4, então, começa com a visão do céu, né? Mudança da terra para o céu, a visão. João é transladado, né? João é levado em visão. Ele ficou na terra mesmo, em corpo, mas ele teve uma visão espiritual e nesta visão é que foi dada a ele o Apocalipse. E na mão e ele viu, então, o ambiente celestial, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e que representavam os salvos do, das criaturas, né, do céu e todos os salvos do Velho Testamento e do Novo Testamento. E então ele viu também, no 5º capítulo, nós vimos na mão direita daquele que estava sentado no trono, que estava recebendo adoração,
Ele viu o livro selado, fechado por dentro e por fora. Ninguém o podia abrir. O leão da tribo de Judá, né? É só ele quem poderia abrir. O ancião falou isso para João, né? Que era só aquele que era o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, é que poderia abrir o livro e os seus selos, porque ele venceu. O cordeiro, então, ele viu um cordeiro de 7 chifres, né, significando que ele tinha total poder, e 7 olhos, né, que significa total conhecimento. E ele teria sido morto, mas estava vivo, e que ele tomou o livro da mão do que estava sentado no trono e para abri-lo, porque ele era o único digno de abrir o livrinho. E o livro, o conteúdo do livro, com certeza, era aquilo que ninguém conhecia, mas que agora Deus vai dar a conhecer por meio de João, né? Que é aquilo que iria acontecer, que ainda vai acontecer no futuro. E aí houve um período de louvor e adoração, e os remidos cantaram, né? Cantaram os remidos de toda a tribo, língua, povo e nação, reis e sacerdotes, toda a criação. Então, todos cantaram louvando a Deus pelo Cordeiro, né? O nosso Salvador soberano, que tinha o poder e que tem o poder de abrir os selos e desvendar o que está no livro, né? Revelar aquilo que está no livro. E então isto vai ser feito no capítulo 6. Este capítulo 6 aqui, então, a gente vai ver, ele traz a abertura dos selos, né? No livro estava selado, escrito por dentro e por fora, mas completamente desconhecido de qualquer pessoa. Somente Deus sabia o conteúdo do livrinho. E agora ele vai ser revelado, né? E nós vamos ver que ele contém juízos, julgamentos, juízos, julgamentos que tem presente nos selos, né? Cada selo daquele aberto revelaria um tipo de julgamento. E então o, o livro foi dado ao apóstolo, foi revelado ao apóstolo João, e o primeiro selo, como diz o texto, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, nós vimos aí que o selo está revelando, o primeiro selo aberto, né? Está revelando algo importantíssimo que vai acontecer na tribulação. Alguns teólogos que, que estudam, alguns teólogos que estudam o Apocalipse, alguns deles querem entender este selo, primeiro selo do cavalo branco, como se fosse o próprio Jesus Cristo. Mas a análise correta desse texto
mostra que, primeiro, que esse fato aqui que está registrado no primeiro selo vai ocorrer na Terra. Na Terra. Jesus está no céu. Vai ocorrer como uma forma de juízo, que ainda não é o juízo final, mas é uma forma de juízo parcial que vai ser manifestado sobre a Terra. E o primeiro selo é o que nós chamamos de a Guerra Fria, né? Aquela manifestação satânica que leva a essa tensão mundial, né? Essa tensão enorme que existe no mundo hoje, né? Nações contra nações, e mesmo não em guerra, mas em guerra real, em guerra propriamente dita, mas pelo menos em tensões, né, que existem no mundo hoje. E João é chamado a ver isso no futuro, mas ele está no céu, João. Ele está vendo na terra. Então, João enxerga do céu na terra. Ele está em visão no céu e é dada a ele uma visão do que vai acontecer na terra. Por isso, nós temos certeza que este primeiro selo aqui fala a respeito de um cavaleiro que é a quem foi dado, né? É um cavalo branco. Seu cavaleiro, com um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Então foi dado a ele, ele não tinha um cavalo, ele nem tinha nenhuma coroa, foi dada a ele isso. E ele saiu vencendo e para vencer. Ele saiu como se fosse realmente o Cristo, mas na verdade ele não é o Cristo ainda, né? Jesus vai aparecer no livro de Apocalipse lá pelo capítulo 19. E nesse período aqui é um período inicial da tribulação, os primeiros 7 anos, né, depois do arrebatamento, né? Então, João está vendo do céu esse cavaleiro branco que a quem foi dado, e é temporário isso, né? Foi dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. E o que segue a ação desse cavaleiro? A ação desse cavaleiro, desse cavalo branco, seguem algumas coisas graves. O segundo cavaleiro, né, o segundo selo foi aberto, e aí nós vimos o quê? A guerra aberta. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E ele, João, foi observar, né? E saiu outro cavalo, cavalo vermelho, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. É uma sequência da ação do primeiro cavaleiro. Então, primeiro ele instabilizou as nações e agora ele, é, ele utiliza o segundo cavalo, né? Com o segundo cavaleiro, e é o segundo ser vivente, dizendo que o segundo cavaleiro, que foi dado a ele tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, então, nós já vimos aí o primeiro cavaleiro, que nós identificamos como o próprio anticristo, e a ação dele vem trazendo no seu rastro, vem trazendo atrás de si mais problemas complicados e graves para a humanidade, que é esse cavalo vermelho, que é a guerra aberta. Então, nós
temos testemunhado, né, e vamos testemunhar mais ainda, guerras em todos os sentidos. E o terceiro cavaleiro, terceiro cavalo, né, terceiro selo tem tem um cavalo preto e o seu cavaleiro como uma balança na mão. O que é que se segue a esse movimento grave, absurdo, de guerras entre os povos? Segue-se isso que vai acontecer aqui, pronunciado por esse cavalo preto, né? Que quando ele abre o terceiro selo, o terceiro ser vivente diz a João: vem. E então vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário. O sujeito ia trabalhar, vai trabalhar um dia inteiro por uma medida de trigo. Ou 3 medidas de cevada, que é inferior, né, por um dia de serviço completo, um denário. E não danifiques o azeite. Isso façam tudo para poupar o azeite e o vinho. Né? Não gastem desordenadamente essas coisas. Então, prenunciando o quê? A fome. Né? O terceiro selo fala de fome. Fome. Então, o primeiro selo fala da Guerra Fria, que vai ser promovida pelo anticristo. O segundo selo fala da guerra aberta, clara, que o cavalo vermelho e o seu cavaleiro promoveram. E o terceiro selo fala da fome, que o cavalo negro e o seu cavaleiro promoveram também. O quarto selo, então, é um selo que vai trazer a morte, né? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E João foi então, junto com esse ser vivente, e olhou para a terra. E eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Morte. E o inferno o estava seguindo. O inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, o quarto selo vai trazer, no período da tribulação, morte generalizada, né? Então, nós temos aí 8 bilhões de pessoas, vai haver muita morte nesse período, né? E nós sabemos que é o juízo de Deus sobre a humanidade perdida, a humanidade sem Deus, né? E esse cavalo de aspecto doentio realmente é a morte. E o inferno o estava seguindo. Inferno é o quê? É um lugar temporário para onde vão as almas dos que morrem sem Cristo, né? Aguardando o julgamento. Então, o inferno é um local, é um lugar temporário, onde as pessoas estão, as pessoas que morrem sem Cristo estão aguardando o julgamento. Então, esse quarto selo revela isso, né? A morte de milhões de pessoas por vários meios, né? A espada, a fome, a mortandade que segue a, 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 a guerra e a falta de alimento, né? As pestes que vêm
na sequência. Então, isso tudo vai ocorrer. Mas João continua tendo a visão, e quando ele abre o quinto selo, ele vê o cordeiro abrindo o quinto selo. Jesus está abrindo os selos, né? Jesus é quem está abrindo. Ele é o cordeiro que teve, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que teve o poder de abrir os selos. Então, ele está abrindo todos os selos. E quando ele abriu o quinto selo, João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Então, quem são esses? Lembrando que a igreja já tinha sido arrebatada aqui, né? Esta visão é depois do arrebatamento. Então, quem são essas almas dos mortos que estão debaixo do altar? As almas daqueles que tinham sido mortos por perseguição, tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, são os mártires dos primeiros meses do período da tribulação. Então, no período da tribulação já vai haver martírio de muita gente. Hoje, sem tribulação, já há martírio de cristãos. Imaginem quando Satanás tiver domínio total, né? Esse cavaleiro do primeiro animal aqui, do cavalo branco, tiver domínio total, então vai haver muita mortandade. Então, muitos mártires cristãos morrerão depois que começar a tribulação, e eles então estarão aguardando a ressurreição, né? Então, quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar essas almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, na tribulação, muita gente que se converter depois do arrebatamento, né? Vai haver conversão ainda. Então, muitos vão se converter, e esses que se converterem vão passar por muito sofrimento e muitos morrerão. E aí esse grupo as almas desse grupo de pessoas que João está vendo debaixo do altar. E clamaram em grande voz, essas almas, né, que estavam debaixo do altar, clamaram em grande voz. E o que elas clamaram? Elas clamaram dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui nós vemos um clamor desses que morreram, né? Das almas daqueles que morreram perseguidos na tribulação, e eles estão pedindo que haja uma vingança, que Deus vingue, que Deus possa vingar o sangue que eles derramaram, né, sobre a terra, daqueles que habitam sobre a terra e que produziram essas mortes, né? Então, nós vemos esse quase que retorno ao tempo do Velho Testamento, né? E no Velho Testamento é que se fala em vingança. A lei era olho por olho, dente por dente. No tempo do Novo Testamento, Jesus ensinou outras coisas, né? Ensinou que nós devemos dar perdão, que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos prejudicam, orar pelos nossos inimigos,
e por aqueles que nos difamam. Então, nós entendemos que realmente é a tribulação, o período tribulacional, na verdade, o último período da história judaica. Né? A história judaica que Daniel previu, né? Na profecia de Daniel está lá, e 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Depois nós precisamos estudar essa profecia. E as 70 semanas seriam 490 anos. Mas quando Jesus veio e na semana que ele foi morto, foram completados 483 anos, ficando 7 anos sem, faltando para completar os 490. Essa semana de anos, né, 7 anos, que é a chamada Semana da Tribulação, porque nesse intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana, Deus estabeleceu um intervalo, um parêntese, que é o período da igreja. Período da igreja. A nossa história, a história da igreja, é diferente da história de Israel. Né? Deus trata com Israel e com a igreja, mas são duas histórias diferentes, que vão ser cuidadas em separado até que reúnam-se novamente e eternamente na presença de Deus, quando houver o juízo final, né? Quando tudo for consumado, e então estaremos como um só rebanho, um só pastor, como Deus, Jesus nos ensinou. Então, esse quinto selo mostra essas almas que foram, daqueles que foram mortos, e a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então foi anunciado a eles, esses que já tinham morrido, que mais irmãos deles, pessoas que temiam o Senhor, né, na tribulação, iriam morrer, e até que o número se completasse, eles estariam na mesma situação, eles permaneceriam descansando ali debaixo do altar até chegar o período da sua ressurreição. Né? Eles não estão ressurretos, eles estão em alma, mas eles estão mortos, né? Fisicamente eles estão mortos, porque eles não têm ressurreição mencionada aqui. Eles vão ressuscitar no final da tribulação. Então, cada um deles recebeu essa vestidura branca e ordem para repousar, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E aí, João está vendo essa visão, né, tendo essa visão, e antes de passar para o sexto selo, eu gostaria de dizer que os, os que ficaram ainda, né, aqueles que permaneceram, que não tinham sido mortos na primeira parte da tribulação, eles tinham que esperar um, uma, uma condição é, uma condição diferente. Os que estavam, as almas dos que estavam mortos, estavam aguardando a justiça de Deus. Eles queriam que Deus
fizesse justiça, vingasse o sangue deles. Mas Deus ia fazer isso no tempo oportuno. E foi dito a eles que esperassem ainda mais um pouco, e os mártires tinham dificuldade de entender por que Deus permitiu que seus assassinos ainda vivessem, apesar de tudo isso, né? E Deus, entretanto, pede a esses santos que confiem nele, porque ele vai fazer justiça no tempo oportuno. No sexto selo, nós vamos encontrar o seguinte relato: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Sobreveio grande terremoto. Agora, o sexto selo é sobre desolação, né? Sobre a própria terra. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes lhes foram movidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. E quem que pode se manter em pé diante da ira deles? Então, a ira de Deus, né? Nós já falamos que a tribulação é a manifestação da ira de Deus. E então, eles estão pedindo a Deus, vendo essas catástrofes tremendas, né? E a morte de muitas pessoas, com catástrofes, maremotos, com terremotos, com furacões e alterações até no Sol e na Lua, né? Alterações cósmicas. Então, eles ficaram apavorados, mas não se arrependeram. Eles tentaram se esconder e pediram aos montes, né? Cair sobre nós, ou cair aqui é a segunda pessoa do imperativo presente, né? Do plural. Cair sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles queriam ficar escondidos de Deus, mas não queriam se arrepender, e eles reconheceram que chegou o grande dia da ira do Cordeiro, da ira daquele que se assenta no trono. E quem é que pode suster-se na presença deles, né? Então, quando a tribulação chegar, os homens agirão como se crescem que o fim do mundo está próximo, né? E nós sabemos que o período da tribulação ainda não é o fim do mundo, né? Porque nós teremos ainda o reino milenar, né? Depois que Jesus for vitorioso sobre todos os exércitos do mundo, que estarão reunidos contra
Jerusalém e os judeus na Batalha do Armagedon. Então, ali vai se instaurar, dali para diante, se instaura o reino milenar, com Jesus sendo regente mundial, universal, né, e com Davi ressuscitado, sendo regente, como Deus prometeu a ele, de Israel. E nós que estivermos com Deus, nós que estivermos vivos, né? Com, estivermos, estamos com Deus, estivermos vivos, né? Porque nós vamos ressuscitar, estaremos reinando com Jesus Cristo, com corpos glorificados, né? Nós estaremos vi, vi, vivendo juntamente com Jesus essa esse aspecto de domínio que se manifesta no domínio de Jesus sobre todas as coisas. E o reino milenar traz, então, uma pacificação mundial, uma pacificação universal, e com a presença dominadora de Jesus sobre todas as coisas. Então, esse texto do capítulo 6 nos mostra claramente isso, né? Que os selos são, o livrinho é aberto e os selos também são revelados, né? São abertos os selos e revelado o conteúdo de cada parte selada. E nós vimos então que o primeiro selo fala, é Jesus que está abrindo os selos, né? É ele que é aquele que tem competência, é o único que tem dignidade e autoridade para abrir os selos. Então ele abre o primeiro selo e João vê o quê? Vê o cavaleiro branco, e a quem foi dada uma coroa, mas e a quem e tinha um cavalo branco, mas foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E isso significando que ele vai, vai aparecer como se fosse o próprio Cristo. Vai haver uma simulação, né? Satanás, por isso que é anticristo, né? É um tipo de Cristo. Vai enganar muita gente. Enganou os judeus, né? Vai enganar os próprios judeus e vai enganar muitas pessoas parecendo ser o Cristo, mas não é, porque depois da sua ação ele traz atrás de si os outros cavalos, né? Os outros cavaleiros, que é o segundo cavaleiro, o segundo selo, né? Traz um outro cavaleiro que é o cavalo vermelho, que significa guerra aberta em todo o mundo. Terceiro selo traz um cavaleiro e um cavalo preto, que significa fome, carestia de alimentação, fome em todo o mundo. E quarto selo traz um outro cavaleiro, que é a morte, né? Um cavalo amarelo, que traz como consequência a morte para muitas pessoas, né? E ele traz o inferno, ele arrasta o inferno, né? Esse cavaleiro chamado morte arrasta o inferno atrás de si, né? O inferno sendo um lugar onde as pessoas que não creem em Jesus estão com suas almas aguardando a ressurreição dos ímpios
para a condenação eterna. Então, ele vê o outro cavaleiro, o quinto, né? O quinto selo, e mostra um outro cavaleiro que é, nós já vimos aqui 3 cavaleiros, 4 cavaleiros, né? Então, esse quinto selo mostra apenas as almas que estão debaixo do altar daquelas pessoas que depois do arrebatamento da igreja se converteram aqui em plena tribulação. E no meio dessa tribulação se converteram, eles foram perseguidos e mortos. E as almas estão debaixo do altar. E eles estão aguardando normalmente a justiça de Deus para que eles possam repousar com tranquilidade, né? Eles estão perguntando até quando Deus vai deixar sem punição aqueles que os mataram, né? Que mataram essas pessoas que creram em Jesus. E isso vai acontecer no período da tribulação. E depois o sexto selo, que essas perturbações cósmicas, né? Perturbações na terra, no céu, em todos os mares, né? Em todos os lugares, com uma mortandade incrível. E isso vai acontecer no primeiro período da tribulação. O sétimo selo não está sendo aberto aqui agora, né? O sétimo selo vai ficar para depois, porque agora, no capítulo 7, que nós vamos estudar na semana que vem, é como se tivesse um parêntese aqui, né? Então, João, na visão de João, há uma interrupção entre o sexto e o sétimo selo, porque tudo indica que o sexto selo foi o final da primeira parte da tribulação. E nessa segunda parte da tribulação, nós vamos ver capítulo 7, que nós vamos ver sobre a pregação do evangelho do reino na primeira parte da tribulação. E aí nós temos que aprender que temos que fazer a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Jesus veio pregando inicialmente o evangelho do reino. É chegado a vós o reino de Deus, dizia ele, né? Porque ele era o rei e o reino de Deus era a pregação desse evangelho do rei, né? O evangelho real, o evangelho do reino de Deus, né? Para falar da implantação do reino de Deus, que foi rejeitada pelos judeus, né? Então, Jesus mandou que, no final da sua vida, ele reuniu os seus discípulos e ordenou-lhes que eles pregassem o evangelho a todo mundo, não mais só a judeus, mas a todo mundo. Esse é o evangelho da graça. E na tribulação, nós vamos ver novamente pregado o evangelho do reino, nessa primeira parte da tribulação. Isso vai ficar para o capítulo 7, que nós vamos estudar na semana que vem. Então, hoje nós terminamos esse capítulo e nós vamos encerrar a nossa participação, porque há um problema aqui no nosso computador que eu não ouço ninguém
Eu sei que vocês estão me ouvindo, mas eu não ouço ninguém. E também não consigo permitir que outras pessoas entrem na transmissão. Né? Não sei o que aconteceu, vou pedir para alguém que entende dar uma olhada nesse computador para ver o que aconteceu. Muito bem. Temos chegado ao fim. Desejamos que todos tenham entendido a palavra de Deus e pedimos que nos desculpem pelas falhas que houve aqui e certamente nós vamos corrigir isso para que domingo, sábado que vem, a gente possa ter o número de pessoas que deseja participar completo aqui. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana.